Essa será uma palavra hoje bem característica daquilo que nós precisamos de entender, o que Deus precisa de fazer em nós, mas nós temos que deixar que Deus faça. Hoje eu vou falar de um homem que muitos de nós já ouvimos, mas nós precisamos de ouvir algo a respeito deste homem que talvez nós não ainda ouvimos. Mas primeiro eu preciso de, antes de ler a palavra, eu preciso explicar algumas coisas para a igreja. Deixa a sua Bíblia aberta. A Bíblia, ela é nada mais do que a história contada de pessoas. Só que nós costumamos muitas vezes pegar um microfone para testemunhar o que Deus faz na nossa vida. Amém? Que bom. Só que a Bíblia também fala de homens que fracassaram na sua vida. Um que traiu a esposa, o outro que negou a Jesus, o outro que apedrejou o outro que puxou cadeia, que foi preso, o outro que enganou o seu irmão, o outro que foi enganado pela sua esposa. E a Bíblia vai mostrando também a cicatriz e os fracassos de alguns homens. E às vezes, nós muitas vezes aparentamos ser o que a gente não é. A gente sobe, a gente quer mostrar para as pessoas, às vezes, o que a gente verdadeiramente não é. Então, esses dias eu estou trabalhando bem a palavra de Deus no contexto de ler a Bíblia toda, mais uma vez. E Deus, eu conversando com Deus na palavra, eu falei: Deus, a Bíblia é um livro que conta também os fracassos de homens. Se a Bíblia tivesse capítulos, capítulo 1 de Adriano, capítulo 1 de Wellington, capítulo 1 de Lau, capítulo 2 de Leandro, capítulo 3 de Sabino, como seria contada a nossa história por nós mesmos? Eu sou um camarada abençoado, eu sou um homem assim bem sucedido. Porque quando nós contamos a nossa história, nós contamos a nossa história do jeito que nós queremos que as pessoas saibam a nossa história. Só que aqui, a Bíblia, ela conta a história de homens do jeito que ela tem que ser contada de verdade. Pastor, por que o senhor está falando isso hoje? Porque mesmo que a gente se esconda, mesmo que a gente tente maquiar quem a gente é, de fato, os olhos de Deus estão em todos os lugares e sabe o que cada um de nós somos e o que cada um de nós iremos nos tornar e o que cada um de nós estamos nos tornando. E eu pensei nisso hoje. Se a gente fosse escrever a nossa própria história, nós escreveríamos a nossa história de uma forma diferente. Mas quando Deus escreve a nossa história, Ele faz questão de nos expor em uma vitrine, colocar a gente exposto, não como um prêmio para mostrar o que aconteceu com a gente, mas como Ele põe para mostrar o que o diabo fez e o que ele pode fazer. E especificamente nessa noite eu quero falar deste homem, Moisés. É uma visão profética diferente daquilo que talvez você tenha ouvido. Antes de começar mais uma vez especificamente no capítulo 4, porque o capítulo 4 já é o subtítulo que Deus concede poderes a Moisés. Uau! Seria muito bom se as crianças estivessem aqui hoje, mas tranquilo. Eu vou falar de um super-herói, de um homem que Deus lhe deu poderes. Só que, se você analisar o contexto bíblico todinho, Moisés, para chegar até aqui, ele passou diversas etapas da sua vida, ou como sempre eu falo para vocês, ele passou por um processo de vida. Então, eu quero dar uma notícia boa para você. Se você hoje está aqui, a sua vida não acabou ainda, significa que você ainda está no processo de Deus. É só você querer, uma questão de tempo de Deus fazer uma transformação na sua vida. E aí, quando eu começo a analisar Moisés, eu começo a ver, no capítulo 4 diz assim: respondeu Moisés, mas eis que não crerão,
nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não aparecerá. Respondeu o Senhor: que é isto que tens na tua mão? Deus pergunta a Moisés. Deus estava capacitando Moisés para ele ir até Faraó, para libertar o povo. Depois que ele ficou 40 anos no Egito, depois que ele ficou mais 40 anos no deserto, chega um momento que Deus tem um encontro com Moisés. Primeiro no capítulo 3 ele vai para a sarça, e ali ele tem um encontro com Deus. Depois do encontro com Deus chega no capítulo 4 e vai lhe conceder a capacitação necessária para ele ir visitar a Faraó. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já já. Versículo 2 diz: o que é que tu tem na tua mão? Quando ele pergunta, Deus pergunta para Moisés: o que é que tu tem na tua mão? Ele tinha o que na mão dele? Um bordão na sua mão. O bordão significa um cajado. O cajado significa uma autoridade. Por que Moisés tinha um bordão na sua mão? Porque ele era pastor de ovelhas no deserto. Ele pastoreava ovelhas no deserto. Então o bordão já era um instrumento que ele utilizava para pastorear ovelhas. E é aqui onde nós queremos chegar. No versículo 3 ele fala assim: lança o bordão na terra. Quando Moisés lança o bordão na terra, o bordão se transforma em uma serpente. Isso me preocupou quando eu li isso aqui. O bordão de Moisés se transforma em uma serpente. A questão de serpente significa nada mais, nada menos do que o orgulho. Moisés cuidava das ovelhas no Egito com um bordão, e quando ele joga no chão, o bordão se transforma em uma serpente. Sabe o que isso quer dizer? Que de fato, a forma que Moisés estava trabalhando para o Senhor, ou a forma que ele estava cuidando das suas ovelhas, nada mais, nada menos do que era: o seu serviço estava comprometido, porque o seu cajado, o seu instrumento de trabalho, estava sendo usado com fúria e com raiva. E a gente vai manifestar e transformar aquilo que a gente é. Por que o bordão dele, Joelma, quando ele joga no chão, por que se não transforma numa pomba? Porque se transforma em uma serpente. Porque assim é o seu serviço. Só que no versículo 5, depois que Deus viu que o bordão dele se transformou na serpente, Deus olha para ele e fala assim: Moisés, coloca a tua mão aonde? Vamos para a palavra. Moisés, estende a tua mão. Quando ele estende a mão, pegou pela a cauda da serpente. No versículo 5, estende a tua mão de novo. Pegou pela cauda. No versículo 5, e apareceu o anjo. Espera aí que você vai entender. No versículo 6, agora sim, mete agora a tua mão aonde? No versículo 6, no teu peito. A mesma mão que ele jogou o bordão no chão, que transformou numa serpente, ele pega a mesma mão e põe no peito. Quando ele põe a mão no peito, que ele tira a mão do peito, a mão dele está o quê? Mais alto? Leprosa. Chegamos na palavra nessa noite. A mão dele estava leprosa. Coloca a mão no teu coração, Moisés. Quando ele põe a mão no coração, que ele tira a mão do coração, a mão fica leprosa. Ou seja, a sua motivação, a motivação de Moisés estava errada. O seu coração estava leproso. Fala comigo, diz: como está o meu coração, assim estará o meu serviço. Você vai manifestar exatamente o que está no seu coração. Exatamente. E aí Deus pega, põe a tua mão de volta no coração. Versículo 6. A mão ficou leprosa. Versículo 7. Tornou a colocar a mão no peito. E quando ele tirou a mão do peito, eis que havia tornado como antes era. E essa palavra que nós vamos pregar hoje, a partir de agora, com você, eu quero falar sobre a lepra espiritual de Moisés. Para quem não sabe, a lepra, todos já ouvimos falar.
ela já está erradicada em nosso país, mais conhecida como hanseníase. Mas a lepra, ela causa 3 aspectos sobre uma pessoa. Primeiro, o físico, o social e o espiritual. Uma pessoa leprosa é considerada impura na religião. Muitas vezes o leproso é obrigado a viver longe da sociedade. E o coração de Moisés estava doente nas suas emoções com essa lepra. A mão de Moisés significa o seu serviço. E o seu peito significa a sua emoção. Porque, pastor Lau, ele estava manifestando a forma que ele trabalhava, a forma que ele conduzia as ovelhas, a forma que ele conduzia a sua casa, a forma que ele conduzia o seu casamento, a forma que ele conduzia o seu relacionamento. Ninguém via, porque a lepra não era externa, era interna. Estava alojada dentro do seu coração. Agora, a mão significa a ação do propósito de Deus, e o peito fala da nossa intenção. Quando você coloca a mão no peito, você vai fazer uma reflexão. Então, quando ele põe, que ele tira, se manifesta. Agora, por que Deus curou Moisés primeiro? Porque ele ia enfrentar Faraó. E se ele enfrentasse Faraó, pelos traumas, pelas circunstâncias que ele tinha passado, ele ia transferir a sua energia e a sua rebeldia na sua batalha. E às vezes nós vamos lutar uma batalha com ódio no coração, com raiva do irmão, com raiva do nosso pai, com raiva da nossa mãe. E aí você não vai ganhar a batalha, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. E talvez isso pode ter acontecido com você. Você pode se encontrar leproso. Talvez você nem sabe, mas o seu serviço pode estar sendo leproso. Sua reunião de família com seus amigos, como você fala da sua igreja, como você fala do seu pastor, como você fala de uma decisão dele, você nem nota o que está fazendo, mas o seu interno, o seu interior, está sendo leproso. Só que eu fui estudar sobre Moisés, e encontrei em Moisés 3 aspectos que trouxe essa lepra para o seu coração. Moisés já fazia a obra, já cuidava de ovelhas, Moisés já era um homem amadurecido, mas não era um homem maduro em relação às suas emoções. Isso que tem acontecido com muitos de nós. Muitos de nós temos perdido a nossa batalha, porque de fato nós estamos olhando para o retrovisor, estamos olhando para a circunstância, estamos olhando para as pessoas, procurando culpados pelo que as pessoas fizeram conosco, porque é mais fácil a gente achar um culpado do que a gente assumir a nossa responsabilidade e lutar por aquilo que Deus colocou no nosso coração. Só que não, nosso coração está completamente poluído com essa questão da lepra. Essas 3 circunstâncias e características de Moisés, a primeira delas é a insegurança de Moisés. Por quê? Moisés foi uma criança que teve que morar na casa de Faraó. Ou seja, a mãe dele teve que desfazer dele por uma circunstância, já cresceu longe dos seus pais. Ou seja, quando Moisés chega até Deus, no capítulo 1, do capítulo 4, no versículo 1, que ele diz assim: mas não vão crer em mim, não vão acreditar em mim, não vão saber, por quê? Porque a sua autoimagem estava sabotada, ele não sabia quem ele era, sua identidade estava corrompida, por conta dele ter matado o egípcio, fugido, passado anos distante, talvez ninguém ia acreditar mais nele. Por quê? Porque ele saiu do Egito de uma forma como um assassino, como um fugitivo, como um rebelde. E ele não tinha mais a sua identidade transformada. Por quê? Porque a lepra consumiu o seu coração e fez com que ele não enxergasse mais a plenitude de Deus no seu coração para ver uma transformação no seu interior. E a segunda circunstância é essa auto-rejeição dele. A sua auto-rejeição é muito clara, no versículo 11 do capítulo 3, diz assim: então disse Moisés a Deus: quem eu sou? Quem eu sou? Capítulo 3, versículo 11, para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel. Auto-rejeição, não sou ninguém, eu não sou mais ninguém, perdi a minha identidade, não sei quem eu sou, não sei se as pessoas vão me reconhecer na sociedade. Justamente, limitações causadas pela lepra, o afastamento da sociedade, porque a lepra, no contexto de Moisés, a sua lepra era uma lepra interior.
ninguém via, mas a sua forma de falar e a sua forma de manifestar as suas emoções era exatamente o que ele se tornou. E a terceira coisa, dentro dessas características, era as limitações dele. No versículo 10 do capítulo 4, ele diz claramente assim: então disse Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca fui eloquente, eu não sei falar bem, cara, você não está entendendo, eu não tenho essa facilidade para falar, nem outra hora, nem depois que falaste o teu servo, pois eu sou pesado na boca e pesado na língua, sou homem de pesado na boca, não sei falar de uma maneira condizente como devo falar. Eu não sei como devo falar, a minha boca é pesada, eu falo palavras que não devo falar. Ou seja, ele era um homem limitado. Eu estou passando para você o currículo psicológico e emocional de Moisés, para você entender que Deus pega o que o homem rejeita e transforma no maior libertador da história do Egito. Só que ele precisou de ter esse encontro com Deus. Não é um encontro de 3 dias, não é um acampamento de 4 dias. Você pode pular de igreja em igreja, você pode receber óleo de unção na sua cabeça, você pode fazer 300 campanhas. Você pode dizer que a culpa é da igreja A, da culpa é da igreja B, porque ninguém me vê, porque me tiraram do louvor, porque me tiraram disso, me tiraram daquilo. Eu quero que você entenda uma coisa: enquanto você ficar se sabotando pelo que as pessoas estão falando ao teu respeito, você nunca vai descobrir qual é a sua identidade. Porque as pessoas também ajudam a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Até te enterrando, como eu tenho ensinado todas as vezes que subo a esse altar, até enterrando você, as pessoas estão cooperando para que Deus destrave o processo de libertação na tua vida. Só que nós somos tão tadinhos, porque a gente gosta que as pessoas sintam dó da gente. Só que Moisés rodou, porque aqui, se ele procurasse a esposa dele, se ele procurasse alguém para falar isso, talvez alguém sensibilizado, deita aqui e chora comigo, mas ele pegou logo Deus. Deus falou: cara, o problema não é Faraó, o problema não é o lugar onde você está, o problema não é as ovelhas que você está, ou conjecturando, o problema não é o teu pai, ou a tua esposa, ou que não deram uma oportunidade, que você é branco, amarelo ou preto. Põe a mão no teu coração e tira para você ver, o problema está em você. Não é ninguém mais, é você, cara. É você que se autoflagelou e autossabotou. Você quis que as pessoas sentissem pena e dó de você. Você quis viver dessa forma. Só que existem muitas pessoas dentro do contexto do povo de Deus que estão com lepras em seus corações. Existem vários contextos em relacionado à lepra. E o que me preocupa muito são pessoas que têm os seus lazer, porque essa é a hora que nós temos que tomar mais cuidado. Coloca a mão no seu coração e diga assim comigo: até o meu passatempo tem que estar de acordo com a visão que Deus me deu. Até o teu passatempo no dia a dia, até a viagem que você vai fazer, até um hotel fazenda que você vai, um lugar que você vai, o seu passatempo tem que estar de acordo com a visão de Deus. Porque existem ambientes, você pode querer dizer assim: nossa, eu estou cansado, eu estou estressado, eu preciso de viajar, eu preciso disso, eu preciso fazer aquilo. E aí você vai, achando que vai melhorar uma situação, aí volta, a situação está do mesmo jeito. Você acalma a tua carne, mas você não resolve a circunstância. Por quê? Porque na verdade nós precisamos de entender, de fato, que quando a gente vai a um lugar, nós não temos que ir por uma agenda, nós temos que ir por uma missão. Até descansando, Deus trabalha. E quando muitos passamos essa questão, ter esse sentimento igual ao de Moisés, quando fugimos, dizemos que vamos para um lazer, para repousar ou descansar, aí nós temos que tomar certos cuidados, porque o que pode se tornar uma bênção para o seu interior, pode se tornar uma distração.
E aí você está no processo de Deus, nós estamos no processo de Deus de cura e de restauração. E aí a gente para o processo no meio do caminho, porque a gente decide se distrair. E a hora não é distração. Pastor, o senhor é contra descanso? Sou mais do que a favor. Mas a hora muitas vezes não é o descanso. A hora de fato é em Deus, está alinhado aonde você estiver. Mesmo viajando, mesmo descansando, mesmo correndo, mesmo trabalhando, eu e você, nós temos que estar de acordo com a visão de Deus para nós. Se nós não compreendermos isso, nós vamos sofrendo isso. E eu quero falar em rápidas palavras sobre a lepra espiritual, porque eu vou enumerar algumas coisas sobre lepra espiritual para você compreender. A lepra espiritual se torna uma mancha, ou seja, é um pecadinho ignorado, é algo que você ignora, é algo que você se contaminou por uma palavra que falou. Tem gente, irmão, que não sabe diferenciar do que é honra e do que é bajulação. E essas coisas que alimentam o ego, vai alimentando o ego e vai muitas vezes deformando o processo de Deus na cura desse momento de lepra. E a lepra espiritual é algo que nós não damos muita atenção, porque é muito pequeno. Foi apenas uma contaminação numa conversa de família, foi apenas uma má conversa no dia a dia, e passou, mas pegou em você, grudou em você, e você nem nota que aquilo ali já está em você. E aí já entra no seu coração, e você vai ignorando, de repente vai acontecendo que você só vai perdendo os pedaços no meio do caminho. E as consequências disso, primeiro é a insensibilidade espiritual, ou seja, a vida começa a ficar sem interesse. Fala, não, o que está acontecendo na igreja, esse louvor? Ah, isso aí é normal. Ah não, eu escutei esses dias. Aí você já começa a ser um legalista e um religioso. Vem à igreja, senta, porque eu sou da igreja há 30 anos, porque meu pai era da igreja, minha mãe era da igreja. Eu estou na igreja porque eu estou na igreja. Tem gente que está na igreja, mas não é a igreja. Eu estou aqui porque eu não tenho outro lugar para ir. E aí passa anos e entra anos dessa forma. Aí quando tem que se mudar algo organizacional no ambiente, as pessoas manifestam a sua lepra. Por quê? Porque elas são acostumadas a viver a vida do jeito que elas querem viver. Aqui está bom demais. Mas elas se esqueceram que a sua perda da sensibilidade espiritual fizeram com que elas deixaram de enxergar o futuro de uma forma profética. A Bíblia diz no livro de Joel que os jovens terão visões e os velhos profetizarão. É assim? Então, tudo no seu tempo. A segunda consequência da lepra espiritual é a da formação e a mutilação. Perda dos membros, a pessoa começa a ficar aleijada e deformado. Aí pronto, já começa a se deformar, ele já passa a perder a vontade de estar inserido no social. Não vou para esse batismo, essa confraternização não. Não. Vai ter o quê? Não, vai ter o profetizando? Não vou estar não. Tem uma festa? Eu vou. E o momento é o processo de restauração e cura. E a pessoa não consegue discernir. Aí, qualquer circunstância que acontece, a pessoa sempre entra no processo da fuga interior. Ela foge. A terceira coisa, da consequência da lepra espiritual, é a morte espiritual. Pronto. Sabe como é que a lepra espiritual mata uma pessoa? Ela morre sem sentir dor. Tem umas crianças que gostam, às vezes tem uns meninos da igreja que falam: pastor, você já assistiu o filme de zumbi? Eu falo, já vi, já. Pastor, fala, não fica assistindo aquilo não, senão tu vai sonhar, menino. Pastor, mas é legal, né? Os menininhos. E a lepra é exatamente aquilo ali. As pessoas se tornam mortas sem dor. Pode bater, elas não sentem mais dor. Moisés, coloca a mão no coração, repetindo, tira a mão do coração, a mão está leprosa.
tudo que ele estava fazendo era com motivação errada no lugar onde ele estava. Por quê? Porque o seu coração estava leproso. Essa é a motivação errada. Morte espiritual, a pessoa fica morta, mata sem dor. Morta, não sente mais dor, Sabina. E aí o que acontece? Pode estar um mover na igreja, pode estar o louvor, pode estar a palavra pregando, pode estar o que está acontecendo. Você congrega onde? Sou da embaixada. Como é que é os cultos lá? É bom. Isso começou apenas com uma mancha. Apenas uma mancha começou. Só uma mancha. Contaminou. E aí cresceu tudo isso. E a lepra espiritual retira o crente da capacidade de sentir duas coisas. Primeira coisa que a lepra espiritual tira a capacidade da pessoa sentir. Primeiro, sentir a Deus. Ele não sente mais a presença de Deus. Perde o interesse por Deus e pela sua vida. Acabou. Levanta a mão. Estou na mecânica. E aí, como está gravando, eu vou aproveitar para dar um rala. Aí existem pessoas que eles começam a ir de igreja em igreja fazendo campanha para ganhar coisas. Por quê? Porque o evangelho me ensina hoje. Eu quero tudo pronto. Escute bem. Não procure uma igreja que o pregador só prega a benção. Procure uma igreja que o pregador prega a cruz. Porque a cruz é o lugar de renúncia. Vai, pastor, antes de Deus te dar coisas, primeiro Ele tem que ver como estão as tuas motivações. Deus queria pegar o príncipe do Egito, primeiro um pastor do meio do deserto, transformar ele no libertador. Isso levou um processo de 40 anos, mas para isso, primeiro Deus tinha que ver a motivação dele. Se ele ia chegar com ódio, manda matar todo mundo, e manda matar Faraó, manda matar todo mundo, pelo aquilo que tinha feito ao povo hebreu. Então talvez, é isso que nós estamos aprendendo, porque quanto mais dinheiro eu tenho, mais é Deus que está me dando. Quanto mais é isso, não, prosperidade não é ter tudo, é não sentir falta de nada. Só que nós estamos tão leprosos, que nós vamos procurando uma palavra que seja cômoda para aquilo que nós estamos querendo. E aí não há conserto de casamento, não há conserto de família, não há conserto de nada. Porque as pessoas estão na campanha da rosa ungida, estão na campanha disso, campanha daquilo. Estão deixando de buscar a plenitude de Deus, de pegar, de andar com Deus. Irmão, eu quero profetizar para você. Chegará um momento na nossa vida e na minha vida que nós vamos parar de pedir as coisas para Deus. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque nós vamos andar como Enoque, tão perto de Deus, que Deus mesmo vai saber o que a gente precisa. Só que hoje não se prega mais intimidade no reino. Hoje não se prega mais mudança de caráter. Hoje não se prega mais o amor dentro da igreja em relação ao cuidado da família. Hoje vem, seus problemas vão ser resolvidos, pare de sofrer. E nós deixamos de pregar o evangelho genuíno. Não é parar de sofrer, meu filho, é morrer por amor a Cristo, é renunciar às coisas permitidas por amor a Ele. Saber que antes de Deus te dar as coisas, Ele precisa de ter você por inteiro. E esse é o evangelho, irmão. Nós não podemos ser pedintes da fé ou consumidores do reino. Deus não te chamou para ser consumidor dele. Deus te chamou para ser provedor do reino. Tudo que Ele vai fazer na terra, Ele vai fazer através dele e através de você. Porque você é um instrumento dele. Mas antes Ele precisa de curar as nossas motivações. Nós não podemos fazer evento para atrair pessoas, irmão, ou o mundo gospel para encher as igrejas e as pessoas saírem do mesmo jeito que está. As pessoas têm que vir, ouvir a palavra, haver um arrependimento, haver uma renúncia, ter uma mudança de caráter, ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade, começar a enxergar o que precisa de melhorar e mudar. Que evangelho é esse? Que a igreja está inchada do gospel, que a igreja está inchada de luzes, e as pessoas saem,
volta como trata a igreja como uma casa de interatividade, de show. A igreja e o reino na terra precisa de ser estabelecido, igreja. Cara, nós temos que entender que a lepra espiritual tira a gente da presença de Deus. Aí nós vamos andando de igreja em igreja, de ambiente em ambiente, sem transformação. Por quê? Porque nós estamos buscando o nosso objetivo. Muitos de nós, o nosso objetivo não é buscar essa cura da lepra. Moisés chega até Deus, ele não sabia que tinha isso, mas o seu serviço manifestava isso. Talvez você nem sabe que tem um orgulho escondido. Talvez você nem sabe que tem uma soberba escondido. A segunda coisa que retira a capacidade do crente é o amor ao próximo. Perde a sensibilidade daqueles que estão em sua volta. Se isola e acha que está bem assim, isolado. Perde o desejo de estar perto daqueles que o amam. Quem sofre mais com isso é dentro de casa. É o marido que se torna frio no âmbito conjugal, a esposa que se torna frio no âmbito conjugal, e tu acha isso normal, cara? Toda semana tua mulher quer separar de você, toda semana que o marido quer separar de você. 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Meu querido, chega uma hora que a gente tem que parar e falar assim: opa, alguma coisa não está certo. Há uma lepra espiritual colocada no nosso interior, fazendo a gente se isolar um do outro, vivendo uma farsa dentro do leito conjugal. Ou muitas vezes é como acontece, as pessoas fingem que está tudo bem, fingem que ensina e outros fingem que aprende. Ou dentro de casa, não vamos tocar nisso não, são 20 anos de casado. Não, não é assim, não dá para viver dessa forma. Refém de sentimentos e refém de emoções, sabotados interiormente. Ah, pare, irmão. Dou conta não. Moisés era um homem usado por Deus, mas nele, ele sabia que não podia confiar em si. Pastor, como é que Deus pode usar? Quem usa é Deus, irmão. Ele era usado por Deus. Quem usava era Deus, mas chega uma hora que Deus fala assim: agora é o seguinte, eu preciso tratar isso em você. Tem muita gente subindo no altar, muita gente por aí fazendo a obra de Deus, usando Deus. Chega uma hora que Deus vai parar de aceitar isso. Nós não temos que usar Deus, nós temos que deixar Deus nos usar. E aí, nós temos 2 exemplos de lepra. Primeira lepra que aconteceu, a única mulher da Bíblia que teve essa lepra, Miriam, a irmã de Moisés, ficou leprosa. Por quê? Porque foi contra a autoridade de Moisés. Moisés estava errado em casar com uma mulher fora da tribo, mas mesmo assim, ela foi cometida de lepra, porque a lepra que se originou dela foi a lepra de rebelião. Então, ou seja, o erro do seu líder, o erro do seu chefe, irmão, não pode lhe dar uma oportunidade de manifestar essa rebeldia. O erro dele não lhe dá o direito de se levantar contra ele. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 48, Deus que vai tratar com autoridade, como pastor, o que muito será dado, muito será exigido. Não mexa no âmbito que você não pode tocar. Ok? A irmã ficou leprosa. A irmã do cara: pastor, mas ele estava errado. Ok, mas quem trata com ele é Deus, e Deus tratou com ele. Muitos oram e jejuam, mas muitas vezes não se sente na presença de Deus. Por quê? Porque dentro do seu coração há um resíduo de lepra, rebelião de lepra. E aí você fica como um céu de bronze. Você dobra o joelho, consagra, ora, profetiza, ora pela sua família. Aí a oração, pá, bate e volta. Por quê? Porque o seu coração, a sua motivação, muitas vezes a nossa motivação está errada. Falando isso um dia para uma pessoa, a pessoa perguntou para mim: pastor, existe oração contrária? Eu falei: como tem crente que dobra o joelho, irmão? Fala: Jesus, Senhor, e pá, querido,
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quem me garante que dentro dessa caixinha de oração aqui não tem um pedido de oração pela minha vida, pela sua vida, pelo seu casamento, pela minha família, pelos meus filhos? Quem garante? Só que nós precisamos de fazer, como diz no livro de 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo. Nossa maior dificuldade é sempre criticar o novo, porque o novo nos assusta, mas é necessário que venha o novo, para que haja renovação em Deus, porque aquilo que não se renova, não dura para sempre. Ei, você vai passar, viu? Como eu falei há 15 dias atrás, tudo vai acabar, você não é eterno aqui. Então como é que você quer ser lembrado? Pelo cara que criava problemas onde estava, blá, 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 ou como o cara que resolvia problemas? Como você quer ser lembrado no céu? Pelo cara que fazia o pastor prestar contas da sua vida a ele, gemendo, ou como o cara que fazia o pastor prestar contas a ele, se alegrando? Está na Bíblia. A outra lepra, para a gente chegar ao final, é a lepra da soberba. A Bíblia diz no livro de 1 Crônicas 26, 16 ao 21, fala sobre o rei Uzias. Ele elevou o seu coração. Você sabia que o fracasso é menos perigoso? Às vezes o triunfo é o que mais nos dá perigo. Por quê? Porque o triunfo, para quem tem uma lepra de soberba, a pessoa se exalta. Mas também existe o exaltado, que acha que os outros se exaltam, fala assim, Cicrano é metido, Beltrano é metido. O pior metido não é aquele que avalia que o outro é metido, é aquele que está avaliando que o outro é metido. Não confunda excesso de confiança com soberba, com arrogância. Tem muita pessoa aqui, irmão, que elas são doentes interiormente e elas costumam classificar as pessoas assim, Cicrano é arrogante, é soberbo. Irmão, se Beltrano e Cicrano é soberbo e arrogante, e você, que é o justo juiz que sabe avaliar? Elevou o seu coração. Uzias elevou. Quando ele começou a ter riquezas, começou a ter pessoas do seu lado, ele ficou elevado. E aí Deus o abateu com uma lepra. E a lepra da soberba. Agora, eu preciso saber, pastor, como se cura uma lepra? Marcos capítulo 1, versículo 40, vai nos mostrar de fato como devemos curar uma lepra. Porque a lepra que eu estou falando hoje é de Moisés. Uma lepra diferenciada. Pastor, mas lepra não é tudo igual. Mas num contexto espiritual aqui é outro tipo de lepra. Eu estou falando de um homem, eu não estou falando de um homem que era qualquer homem. Eu estou falando de um libertador. Eu estou falando de um homem que via Deus face a face. Eu estou falando de um homem que tinha carteirinha de membro. Estou falando de um homem que foi criado para ser um homem de Deus, mas tinha lepra no seu interior. Marcos capítulo 1, versículo 40 diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando de joelho: se quiseres, pode me purificar. Ou seja, a primeira coisa que um leproso precisa de entender é reconhecer. Cara, isso aqui fala comigo, eu estou meio assim mesmo. Eu estou com essa atitude assim mesmo. O processo de cura começa pelo reconhecimento da doença. Primeiro eu preciso de reconhecer. Depois que eu reconheço o processo diante de Jesus, aí sim, tu pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão. O que Jesus estendeu? Domingo à noite eu profetizei aqui no final do culto, profetizei nada, falei o que significava a tribo de Benjamim. Significa o que? A mão direita. E nós estamos falando de mão. Deus está, o ciclo parece que Deus está orientando a gente a alguma coisa. Estendeu a mão e o tocou, ele diz: quero ficar limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra, ficou limpo, fazendo veementemente a advertência. Logo despediu: não diga a ninguém, vai e mostre aos sacerdotes, e ofereça a ele a tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho. Pastor, o que isso aqui quer dizer? O leproso precisa de ir até Jesus, recebe a cura, toca,
E Jesus chega para ele e faz algo muito importante que o leproso perde. Primeiro, o leproso perde a sua capacidade interior. Segundo, o leproso perde a sua capacidade física. E terceiro, ele perde a capacidade social. São 3 capacidades. A primeira interior, a segunda física e a terceira social. E Jesus, no mesmo instante, chega para ele, toca nele. Quando Jesus toca nele, Jesus instantaneamente já cura o seu interior. Porque quando cura o interior, automaticamente a lepra é curada. Porque a cura nunca vai começar de fora, de fora para dentro. Ela vai começar de dentro para fora. Porque a Bíblia diz que dos rios do Senhor nos fluirão águas de rios de vida. Ou seja, não adianta você procurar fluir lá fora. Tem que fluir dentro. Não adianta você procurar que seu marido flua. Não adianta vir para a igreja esperando que o culto te agrade. O culto começa em você. O culto racional começa dentro de você. Toca, restaura o seu interior, cura. Depois que cura, fala assim: cara, volta para a igreja, vai lá no sacerdote, conta para ele, porque os leprosos tinham que ficar no leprosório, escondido. Havia algumas ordens, que eu não vou mais falar por causa do tempo, não nos espera, no livro de Levítico, como deveria ser tratado um leproso, isolado, não porque eram pessoas desumanas que faziam isso, mas é porque o leproso, ele contamina outras pessoas. Um leproso que tem uma soberba, ele contamina outras pessoas. Um leproso que é rebelde, ele vai contaminando outras pessoas, conforme até o seu serviço que ele está fazendo, a sua motivação de estar fazendo algo. Às vezes eles fazem para ver, como ontem nós tivemos reunião de obreiros aqui, eu falei claramente sobre isso. Uns fazem para mostrar, e outros mostram porque faz. Qual a diferença, pastor? Mostrar porque faz é modelo, e fazer para mostrar, irmão, é exibição. Ei, quando for ofertar, dai com a direita para que a esquerda não veja. Toda a tua motivação, tudo seu, não tem que esperar nada da terra. Porque eu nunca fui honrado, eu nunca fui isso, nunca fui aquilo. Quem quer honra de homem vai perder a honra de Deus. Porque o homem sempre será incapaz de fazer por você o que só Deus pode fazer. Volta, meu filho, lá para a igreja, viu? Chega lá e conta para o sacerdote o que aconteceu. E lá você vai fazer o processo de Moisés. Esse processo de Moisés, irmão, era o processo que tinha que trazer 2 pombas. Era o processo que tinha que trazer um isopor. Isopor não é o isopor de hoje, era uma planta. E fazer a purificação todinha nele. Todinha a purificação. O fato da gente ser curado não nos isenta da responsabilidade que temos. E hoje eu quero deixar muito claro isso para vocês. Eu quero encerrar essa palavra hoje, dizendo que o maior processo de cura, ele é no nosso interior. Moisés teve suas deficiências, porque ele estava preso ao retrovisor, olhando para trás. O homem entra na sarça ardente, e mesmo assim, na presença de Deus, ele não é curado. Por quê? Pastor, mas tudo que chega na presença de Deus é curado? Ou o meu Deus não invade privacidade de ninguém. Psiu. Eis que estou à porta e bato. Você pode receber unção, você pode fazer 50 campanhas, você pode ir em 30 igrejas. Talvez você está preso a uma falta de perdão. Talvez você está com o seu marido para manter as circunstâncias, mas de fato você nunca o perdoou. E sempre na primeira discussão, na primeira circunstância, você joga na cara. Por quê? Porque a lepra está guardada no coração. Sem perdão não tem libertação. Não adianta. E você tem que ser sincero em relação a isso. Agora, ser sincero não é ser ignorante. Nós precisamos de compreender isso. Eu quero que você curva sua cabeça, eu quero orar por você nessa noite. Pai, obrigado, Senhor. Não tem sido fácil, Senhor, Tu sabes. Mas eu louvo a Deus pela Tua vida, Senhor, porque Tu deu a Tua vida por nós.
Senhor, obrigado pelas pessoas que Tu tem colocado no